A palavra do Senhor, nós vamos ser cheios com a palavra, e hoje nós estamos terminando a série sobre honra. Nós estamos na parte 4, honra, um princípio de vitória para a família. Você crê nisso? Amém! Aleluia. Queridos, você que está com a sua Bíblia, abra por favor Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Como eu disse há pouco, nós estamos na parte 4 da série sobre honra. Honra, um princípio de vitória para a família. Um princípio de vitória para toda a família. Quem achou diz amém? Amém. Quem está sedento pela palavra diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, porque a palavra, irmãos, por si só, ela já é digna de ser celebrada, ela é digna de que nós nos alegremos na presença dela, porque ela é a voz de Deus para nós, amém? Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 21, Efésios capítulo 5, versículo 21. Queridos, no primeiro dia, na primeira parte da série sobre honra, nós falamos que a honra, ela deriva do grego time, que significa valorização, valioso, precioso, apreciação, estima e respeito. Tudo isso é honra, tudo isso é honra. E nós vamos falar hoje sobre honra na família. Nós falamos sobre honra para com Deus, nós falamos sobre honra para os nossos líderes, tanto fora como dentro da igreja. Mas hoje nós partiremos daquilo que, uma das coisas mais importantes, que é a honra dentro do lar, a honra dentro da família. E eu venho aqui nessa noite, queridos, com uma expectativa grandiosa, porque quando o Senhor começou a ministrar essa palavra em meu coração, o meu coração, eu sempre digo isso, mas não é jargão, é uma verdade pura, de que eu creio que nessa noite o Senhor irá derrubar montanhas, Ele irá derrubar barreiras, Ele irá fazer maravilhas em mim e em você, no nosso lar, em nossa família, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Irmão, só no Novo Testamento, abaixa o teclado no quase zero aqui, no retorno. Queridos, a honra aparece 43 vezes no Novo Testamento. Não é qualquer assunto. É um assunto que é muito comentado na palavra de Deus. Eu disse isso apenas ao que tange o Novo Testamento, sem falarmos também do Velho Testamento, que há várias situações, há vários momentos que nós encontramos a palavra do Senhor naquilo que tange sobre honra. A honra na liderança doméstica deve ser um princípio observado por todos dentro de um lar. A honra dentro de um lar decretará a paz, que por sua vez produzirá vitória para a família. Você entendeu isso? Aleluia. A honra, ela tem o poder de promover a paz dentro de um lar. Se eu e você vivemos um período conturbado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nós vamos falar hoje com muita propriedade a respeito de família, no que tange marido e mulher, mulher e marido, esposo e esposa, esposa e esposo, filhos para com os pais e pais para com os filhos. E uma das coisas que nós vemos pela palavra do Senhor, que um dos maiores motivos de haver declínio na família, de haver conflito na família, é a falta de paz.
A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos, e esse todos, principalmente e inicialmente, dentro da nossa casa. Todos estão me ouvindo? Amém. Até quem está lá no fundo? Todos. Nós precisamos observar a paz. Todos nós. A paz. Porque a paz por si, ela promoverá o bom convívio. Ela promoverá o amor. Pastor, não, o amor é quem traz a paz. Eu vou desabilitar isso na sua mente. O que traz a paz é a honra. É a honra. O amor, a Bíblia diz que ele tudo suporta, ele crê, ele espera, e todos os derivados e fatores positivos que nós encontramos na Bíblia a respeito do amor. Mas o que gera paz é a honra. Se houver honra dentro da casa, haverá paz. Se houver honra para com os filhos e dos filhos para com os pais, haverá paz, haverá harmonia, porque a honra é quem vai, escute bem isso, e eu não digo isso para minha glória, digo isso para o Senhor, porque eu decidi gastar a minha vida para ser um instrumento de Deus, e eu gastei muitas horas estudando tudo sobre honra. Confesso a você que eu não esgotei esse assunto, porque impossível seria, mas eu gastei a minha vida nisso. Eu gastei muito do meu tempo estudando sobre isso, e eu cheguei à conclusão pela palavra de Deus. Não foi por livros, não foi, nós sempre temos influências, óbvio, sou um leitor assíduo, mas na palavra de Deus eu descobri que se nós queremos paz dentro do nosso lar, nós precisamos resgatar esse princípio chamado honra. Amém, igreja? Amém. Efésios 5:21 diz assim: honre a Cristo pela submissão uns aos outros. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação dos seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela, para fazê-la santa, purificada pelo lavar da água, mediante a palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem nenhuma mancha, ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. E assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual nós todos somos membros. Versículo 31: por esta razão, um homem deve deixar seu pai e sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. A igreja diz amém? Amém. Aleluia. Queridos, nós usamos muito esse texto em casamento, mas se faz necessário nós também apregoarmos ele e vivenciarmos ele nos dias atuais. Eu peço a atenção de todo mundo agora, de todo mundo, que essa palavra vai gerar vida em nós. Amém. Nós precisamos observar isso todos os dias. Por quê? Nós vivemos nesses últimos anos um ataque deliberado do Rei das Trevas contra a família. Um ataque deliberado. Nós estávamos almoçando com um casal hoje, eu e a pastora,
E nós comentamos aquilo que tem acontecido, irmãos, do que tem acontecido nos dias atuais. Um ataque deliberado contra a família. E esse ataque, ele começa por um fundamento, e esse fundamento é o casamento. Repita assim comigo: o casamento. O casamento. Agora com mais força, porque eu sei que você tem um pulmão bem forte. Então respira bem legal e depois você vai dizer assim, né? O casamento. O casamento é a maior instituição de Deus na terra. de Deus na terra. É a maior instituição, ou seja, aquilo que Ele fez. É o maior daquilo que Ele fez. A Bíblia diz que Deus, a Marli disse que está ensinando nossas crianças brilhantemente a respeito da criação. A Bíblia diz que tudo que Deus fez, Ele diz, é bom. Tudo que Deus fazia, Ele dizia, é bom. Mas quando Ele formou o homem e a mulher, quando Ele fez a imagem e semelhança e os fez, o primeiro casal, o primeiro matrimônio, o primeiro casamento, Ele disse, isso é muito bom. Isso não é pouco bom, isso é muito bom. É a maior coisa que Deus fez. É a maior instituição que Ele instituiu na terra. O casamento é maior do que tudo. O casamento é maior do que tudo. Repete assim comigo: o casamento é maior do que tudo. É maior que tudo. Pastor, eu ainda não sou casado, mas você já está profetizando agora. Então você vai ter um brilhante casamento. Amém. Então, se o seu Isaac e sua Rebeca ainda não chegou, creia que ele chegará em nome de Jesus. Amém. Agora só os solteiros, ou viúvas, viúvos, ou aqueles que estão esperando no Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. Ele enviará. O casamento é maior do que tudo, irmãos. Só que existem princípios dentro desse casamento. Existem princípios estabelecidos por Deus. Existem valores que vai revelar a honra, valores que vai nortear esse casamento. E como eu disse há pouco, na geração atual a qual nós vivemos, está havendo um ataque deliberado de tudo aquilo que se ouve e se vê contra o casamento. E nós precisamos tomar muito cuidado para não entrarmos nessa onda e desperdiçarmos o maior bem que Deus deu a nós, que é o casamento. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 5 que existem princípios estabelecidos dentro do casamento. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou indo muito rápido? Não? É que eu quero ganhar bastante tempo com vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, quando Ele estabeleceu o homem e a mulher dentro de um casamento, como nós lemos aqui, o princípio é que esses pudessem viver como uma só carne, não separados. Pudessem viver apenas em um propósito. Deixa eu dizer uma coisa, e nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito disso, de oração e etc. Mas eu já vou adiantar algo para você. Eu vou adiantar algo daquilo que nós vamos falar daqui a pouco. Se eu, como esposo, tiver um fundamento ou um propósito, e a minha esposa tiver outro fundamento e outro propósito, não haverá prosperidade em um casamento. Quando eu digo prosperidade, eu quero que você não apenas pense em finanças. Quando eu digo prosperidade, é prosperidade tudo. O que significa prosperidade? É ir bem em uma área, é se dar bem em algo. Então, se eu tenho um propósito e a minha linda esposa tem outro propósito, não haverá prosperidade no lar, porque um estará indo para o norte e o outro estará indo para o sul. Então, quando é que eles se encontrarão? Não se encontrarão, eles se perderão. Então, por isso a Bíblia disse, olha, que a mulher seja submissa ao marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou dizendo aqui que é proibido uma mulher trabalhar nos dias atuais. É quase, não vou dizer que é impossível, porque Deus é Deus das possibilidades. Você crê nisso? Amém. Eu estou muito enfático, está bom? Dá para você ouvir? Tá bem. Nos dias atuais quase que fica impossível se manter uma estrutura financeira familiar apenas com um trabalhando. Então é óbvio que nós não estamos aqui falando sobre se submeter ao ponto de dizer assim, olha, eu vou trabalhar, esposa, e quando eu chegar eu já quero um chinelo havaiana bem na porta, porque senão você vai ver, porque eu vou orar a Deus, porque você não está sendo submissa. Isso não é submissão. Submissão é intelecto. O que é intelecto? É mente. Por isso em Romanos, ao
obrigados a gravar tudo. Somos obrigados a ter a palavra gravada em nosso coração, porque o capítulo, o versículo não é inspiração de Deus. Inspiração de Deus são as palavras, até mesmo as vírgulas. Mas está em Romanos alguma coisa, mais alguma coisa, escrito que nós precisamos renovar a nossa mente. E renovar essa mente aonde? Em Cristo. Deus estabelece através de Cristo a formação da sua igreja, tipificando-a em um relacionamento conjugal. Para você ver como é a maior instituição de Deus. Deus faz a comparação da sua igreja para Cristo, de Cristo para a sua igreja, comparando-a com um casamento. Então ele diz que as suas esposas possam se submeter, ou as suas esposas sejam ajudadoras, sejam auxiliadoras. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi com o Senhor. As mulheres, elas têm o ministério do Espírito Santo. O que é o ministério do Espírito Santo? Elas se aparentam muito com o Espírito Santo. Sabe o Espírito Santo? Aquele que tudo vê, aquele que conhece o coração, aquele que você não falou, mas já sabe os seus pensamentos. Esse é o Espírito Santo, não é? As mulheres são assim. Você não precisa falar, elas já sabem o que você está pensando. Meu Deus, isso parece de outro mundo. É desse jeito. Mas eu aprendi que elas têm uma semelhança muito forte com o Espírito Santo. Muito forte. Eu sempre recorro a minha esposa como auxiliadora, como ajudadora, como conselheira. Mas em nenhum momento ela toma a frente daquilo que eu preciso resolver para o bem da minha casa e da minha família. Ela até diz assim para mim: olha, meu esposo, se nós irmos, palavra no plural, irmos para a direita, eu acredito que dará certo. E então eu faço assim: para lá, para que isso aí? Você tem que ser submissa, eu mando, você obedece. Não. Sabe, é o homem que ouve, que escuta dentro de um casamento. Pastor, esse culto não é para jovens. Podia ter feito como as crianças, levar os jovens, para uma salinha e dar uma aulinha. Não, porque se você deseja casar, você precisa saber os fundamentos, para que você não chegue no casamento nas primeiras semanas e diga: ah, não era isso que eu pensava. Eu não faço isso com ela, porque ela me orienta. Então eu digo: sim, nós iremos, mas ela espera eu dar o primeiro passo. Mulher que está aqui, mulher de Deus, virtuosa, segundo o coração de Deus, como sempre costumo dizer, se você toma a palavra ativa no seu casamento, você está fora dos princípios da palavra de Deus. Porque você até pode ser aquela que vai ter a revelação do que se fazer, mas o seu papel é revelar isso ao seu marido. Eu até brinquei hoje lá na reunião do Face a Face, né? Você que estava do meu lado, né, João? Eu estava preenchendo a ficha do Face a Face, e aí eu falei: meu Deus, tinha uma pergunta muito difícil, irmãos. Eu sei o dia que eu batizei, eu sei o dia que eu casei. Lá estava indo o dia do cartório. Eu casei dia 21 de outubro de 2005 no cartório, dia 22 de outubro de 2005 na igreja. Então eu falei: então 21 de outubro de 2005 foi o dia que eu casei. Todas as perguntas, mas chegou uma pergunta muito difícil. E então eu falei: Senhor, eu preciso de revelação. E qual pergunta era essa? Qual é o número da minha camiseta? Eu preciso de revelação. Preciso de revelação. E quem foi que eu consultei? A minha esposa. Eu mandei um zap para ela rapidinho. E aí perguntei: qual é o nome da minha camiseta? E eu digo: já recebi a revelação de Deus. Mas quem foi que escreveu lá? Fui eu que escrevi. Mas foi ela que me direcionou. Mas ela não disse assim: espera aí que eu estou aqui pedindo para alguém vir aqui me buscar agora e eu vou aí assinar para você isso. Ela não disse isso, porque ela sabia que era eu quem tinha que escrever aquilo. Mas a revelação veio a partir dela. Veio a partir dela. Então isso são princípios estabelecidos por Deus. Que a mulher deve amar o seu marido, deve respeitar, honrar, dar valor. Eu sei que aqui não acontece, mas eu estou falando para que não aconteça nunca. Aqui não acontece, amém? Não acontece, mas em outros lugares acontece. E você pode então ser bênção de Deus para esses lugares e falar para as pessoas que você conhece. Mas há muitos lugares que a esposa está em uma rodinha e diz: meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, mulher: não é de forma nenhuma ferida
ferida de um homem, não é ferida. Eu estou aqui pregando a palavra, sendo o canal de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você já pediu uma coisa para nós, espere acontecer, porque se você falar isso para outra pessoa, você está desonrando-nos. Eu não vou escutar um amém? Amém. Porque se eu falasse para você ganhar uma casa, você ia dizer amém? Mas eu estou te falando segredo para a sua casa ser abençoada. Então diga amém. Amém. Glória a Deus. Porque se você chegar, não, eu só estou comentando, eu pedi para o meu marido, ele não fez. Tome cuidado, porque aquilo pode gerar uma desonra. Você está reclamando para uma pessoa que nem está dentro da sua casa, não convive dentro da sua casa, uma reclamação daquilo que acontece dentro da sua casa. E isso é submeter-se, isso é honrar, assim também como os esposos. Agora deixa eu tocar um pouquinho em mim e em você. A Bíblia diz que aos esposos é recomendado que eles amem suas esposas, assim como Cristo ama a sua igreja. E como Cristo ama a sua igreja? Eu vou dizer aqui, você não precisa levantar a mão, porque isso é uníssono. Aprendi com a professora de canto. Isso é uníssono. Todos vão ter a mesma resposta. Então você responde só na sua mente. Quem daqui essa semana errou? Todo mundo errou? Todo mundo errou. Pouco ou muito, todo mundo errou. Porque se você não tivesse errado, fica de olho aí, Nimo e Fininho, talvez entre uma carruagem de fogo por aí e pegue você e leve para o céu. Mas todos nós erramos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando você errou, você foi falar com Cristo, você foi falar com o seu noivo, o que ele disse para você? Está perdoado. Ele disse com muito amor a verdade, mas deixa eu te dizer, isso mudou o amor dele para com você? Não. Então, esposo, se a sua esposa falha em alguma situação, você não tem que despejar sobre ela o vocabulário todinho. Não estou dizendo a respeito de palavras torpes. Eu estou falando às vezes daquela lição de moral e dizer, eu te falei que não era para fazer isso, eu já não sei o que, eu não sei o que, mas não sei o que. Não, irmãos, tenha paciência, assim como Cristo teve com você, quando você errou e você foi diante dele, aí você diz, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, e aí você sentiu ou ouviu uma palavra do Senhor, o Senhor dizendo assim, eu te amo, eu quero você perto de mim. Então, esposo, é assim que você tem que tratar a sua esposa, com amor, com honra, com respeito e com muita paciência. Olha, irmãos, por favor, eu sei que, olha, agora era a hora das mulheres bater palma. Ajuda-me. Não está com vergonha. Mãe, falou amém. Eu estou aqui, sabe, respirando 10 vezes por segundo para falar isso com enfática a esses homens de Deus, inclusive principalmente a mim. Nós precisamos tratar com amor, porque a Bíblia diz que a nossa esposa é o vaso mais frágil. Eu estou falando um pouquinho descontraído essa palavra, porque essa palavra é muito séria. Mas é uma das coisas que acontece muito dentro dos nossos lares. E como eu disse há pouco, nós temos visto o bombardeio do reino das trevas contra os princípios de honra na família. E nós precisamos observar isso em nossa família. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos amar, nós precisamos honrar, nós precisamos respeitar, nós precisamos estar juntos um com o outro, porque ela é a sua melhor amiga, ele é o seu melhor amigo, ele é tudo que Deus tem para você e ela é tudo que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa, homem e mulher. Eu já escutei muito pai falar assim para mim, aqui não, porque aqui, meu Deus, não existe igreja melhor do que essa no mundo. Mas eu já escutei em outros lugares que fui ministrar e etc. Né? A pessoa chega em mim, olha pastor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor, eu vou dizer uma coisa para você, independente do verbo usado. Olha, vou falar uma coisa para o Senhor. Já teve gente que falou assim para mim, filho, a gente só tem 1, 2, ou tem gente que tem 10, mas filho é filho, esposa tem para todo lado. Irmãos, de onde existe isso? Que princípio maléfico é esse? Eu já escutei pessoas dizer, pastor, não, olha, eu tenho
tenho, sabe, feito isso para os meus filhos, porque se fosse por ela, é por ela. Filho é um só, é sangue. Teve um que falou assim para mim: pastor, filho é sangue, filho é sangue. Esposa não é parente. Não, esposa não é parente. Esposa é esposa, é muito maior do que um parente. Glória a Deus. A sua esposa, o seu esposo deve ser o primeiro. Na minha casa, minha esposa é primeiro, depois as minhas filhas. Glória a Deus. Primeiro é ela, depois elas. E elas sabem respeitar isso. Não, pastor, porque é diferente, tem que ser, os pais têm que dar primeiro para os filhos. Irmãos, isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Palavra plural, pai, mãe e pai. Os pais entesouram para os filhos. Mas se o pai e a mãe não entesourar para si mesmos, eles não terão o que fazer para com seus filhos. Dentro de muitas casas, na sua não, mas nós estamos pregando aqui para que não aconteça. Em muitas casas, às vezes o pai está desonrando a mãe na frente dos filhos. Quando os filhos vêm perguntar alguma coisa, porque ele sempre pergunta para um e depois vai perguntar para o outro, para ver se o outro responde diferente. E aí o pai diz assim: não, mas a mãe falou, sua mãe não sabe de nada. Você desonra. Isso é o princípio para a destruição. Você desonra. Dentro da sua casa, você precisa honrar a sua esposa, e sua esposa precisa honrar você, para que seus filhos vejam que é honra, e eles vão querer honra. Eles não vão querer qualquer um, eles vão querer alguém que também sabe honrar. Então eles vão olhar e dizer: qual é o princípio que meu pai tem? Qual é o princípio que a minha mãe tem? Cristo, porque Cristo ama a igreja ama. Então eu vou querer alguém segundo o coração de Deus. Então se você ora a Deus pedindo alguém poderoso, alguém muito de Deus para o seu filho, para a sua filha, a primeira coisa a se fazer é você honrar seu esposo, e esposa você honrar, esposa você honrar seu esposo, e esposo você honrar a sua esposa na frente dos seus filhos. Honrar sempre, com muito respeito, com muita gratidão, com muita gratidão. Em Hebreus 13:4, não precisa abrir, porque eu vou conciliar agora, daqui a pouco, algumas outras partes da família. Essa palavra está sendo bênção? Amém. Em Hebreus 13:4 diz assim a respeito do casamento: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Tudo isso é mandamento. Eu vou tratar mandamento aqui. Eu vou te adiantar uma coisa, queridos: mandamento não foi apenas nas duas pedras que Moisés viu com seus olhos ser escritas pelo dedo de Deus. Não apenas isso. Mas isso ainda vale, porque tem muita gente que diz: não, nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo, onde a graça é tudo. Eu vou dizer uma coisa, daqui a pouco eu vou dizer para você, o próprio Jesus diz, eu vou já adiantar para você, o próprio Jesus diz, Mateus 5,17: eu não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas, eu vim para cumprir a lei. Então deixa eu dizer uma coisa: os mandamentos de Deus ainda são válidos para os dias de hoje. Amém? Amém. Então o que é adultério há 300 anos atrás continua sendo agora, com uma diferença agravante que eu vou te passar. E no próprio Cristo ainda, em João 14:21, estou muito rápido. João 14:21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então o que Cristo está dizendo? Aquele que guarda os meus mandamentos é amado por nós, amado por mim, amado por meu Pai. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você: se quem ama os mandamentos, quem guarda melhor os mandamentos de Deus, olha, eu vou agora falar com pausa. Quem ama a Deus, guardando os seus mandamentos, é amado por Ele. E quem não guarda os mandamentos de Deus, o que acontece?
Não, pastor, não, pastor. Cristo ama todo mundo? Sim, o amor dele não muda. O amor dele não muda. O amor dele não muda. Só que eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia revela, a Bíblia diz que quando nós deixamos de honrar os princípios da palavra de Deus, nós somos rejeitados pelo poder dessa palavra. Somos rejeitados pelo poder dessa palavra. Eu vou dizer, queridos, Cristo está pregando, e Cristo diz assim: o que diz a lei? O que diz a lei a respeito do adultério? Então é respondido dizendo: olha, aquele que se deitar com uma mulher que não pertence a ele, ou ao contrário também, este comete adultério. Então Jesus diz: mas eu venho dizer algo a vocês, não apenas aquele que se deita com um marido que não é pertencente a ela, ou a esposa que ainda não é pertencente a ele. Então deixa eu dizer uma coisa a vocês jovens, com muito carinho e amor, com muito respeito e com muita honra a você como pastor e orientador espiritual. Se você tem relação íntima com alguém que ainda você não contraiu o casamento, você está adulterando. Você está cometendo adultério. Não sou eu quem falo, porque se fosse palavras minhas, você pode ter certeza que eu não teria poder de falar isso. É a palavra do meu pai, é a palavra do seu pai. Eu falei igual aí Cristo agora, né? Meu pai. É a palavra dele. A palavra dele. Mas Jesus também disse outra coisa. Ele diz: bom, digo a vocês que não é apenas isso. Se um homem olhar para uma mulher, e eu posso agora também conjecturar o inverso, se uma mulher olhar para um homem com seus olhos, o desejar em sua mente, quando diz coração é mente, o desejar em sua mente, já pecou com ela, ou já pecou com ele, ou já se prostituiu com ela, ou já se prostituiu com ele. Então eu vou dizer uma coisa para você, querida igreja, amada, linda igreja, uma igreja que será curada e levada para o céu. Eu vou dizer uma coisa para você, essa é a palavra de Jesus. O casamento é e deve ser honrado por todos, e conservado totalmente puro, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Pastor, o senhor não tem medo da sua igreja fechar, porque essa palavra, olha, essa palavra não dá ibope hoje, lá pode não dar ibope, mas aqui dá ibope porque há pessoas que querem ser curadas. Amém, glória a Deus. Isso é o que nós precisamos observar dentro do casamento. Agora você pode perguntar para mim: pastor, meu esposo não é crente, a minha esposa também não é, como eu procedo? O senhor falou aí, tudo sentiu-se muito lindo, muito maravilhoso, mas isso é observado para alguém que, num casal, um casamento que dois já são cristãos, estão andando no mesmo propósito. Eu tenho uma palavra para você também, minha querida irmã, eu tenho uma palavra para você também, meu querido irmão e amado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim, estou correndo um pouquinho com os versos, mas se você for rápido aí de interesse, você vai encontrar. Mas se não, escreva, depois leia com muita atenção, e aqui escute com muita atenção. 1 Pedro 3:1, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, ou seja, não são cristãos, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e honrosa diante de todos. E aqui também posso sugerir aos homens. Então, quando eu vejo procedimento,
de uma mulher que não tem o seu marido, ou de um homem que não tem a sua esposa aqui na igreja é esse: honrar o Senhor, honrar a Deus. Muitas me perguntam: pastor, mas se meu esposo que não é crente, minha esposa que não é cristão, me pedir algo que fere os princípios da Bíblia, óbvio que você tem que primeiro honrar a Deus. Então, se ele te pedir algo que vai contra os princípios de Deus, obviamente que com muito respeito e honra você vai dizer: eu não posso fazer isso. Não que eu não queira para feri-lo, mas eu não posso porque fere os meus princípios diante de Deus. Mas no demais, temos que observar sempre a honra para aqueles que ainda não são cristãos, para que eles vejam em nós a luz de Cristo e vejam que o quão bom e agradável é que sirvamos ao nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou correr um pouquinho. Procedimento de um casal para evitar que suas orações não sejam interrompidas. Vou dizer uma coisa para vocês. Estudando sobre a honra, eu descobri muita coisa que o nosso crentez tira da gente. O que é crentez? Às vezes algumas coisas que a gente tem na cabeça, né? Não. Na Bíblia está escrito que a oração do justo pode tudo em seus defeitos. A oração de quem? Do justo. A oração de quem? De o justo. A oração de quem? De o justo. Do justo, não do injusto. Não, pastor, eu não sou injusto, irmão, eu e você. Se não procedermos com honra, somos injustos. Então está escrito que há, infelizmente, para eu e você, como a minha e a sua oração ser interrompida. Eu vou ler com você, 1 Pedro 3,7. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler na versão NVI. Diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio. Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para vocês. A formatação sempre está aqui para o cabeça da casa, mas aquilo que é para o cabeça é para toda a casa. Então sempre que eu falar aqui orientações aos maridos, obviamente também vai servir para as esposas. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, se houver desonra do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, as orações não serão respondidas. Foi eu quem disse? É a palavra quem disse? É a palavra que disse. Se não houver honra, não haverá resposta. Então aqui vai um alerta muito grande. Vai um alerta muito grande. Se você denotou, porque o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração e no meu, porque não é eu quem faço, é o Espírito Santo. Se ele começou a te falar assim: olha, você agiu com desonra, porque ele está falando no meu coração. Ele está falando muita coisa que eu preciso consertar na hora que eu chegar em casa. Então eu estou assim: bom, eu tenho que consertar isso. Então, se isso foi um princípio de desonra, eu fiz uma oração e eu ganhei aquilo que eu pedi, foi me dado. A pergunta que eu devo fazer é: agora espantem, mas é a verdade, porque eu só prego a verdade, a palavra de Deus. Foi Deus que me deu? Ou foi o outro que eu me recuso a falar o nome? Quem me deu? Pastor, o senhor está enlouquecendo, o senhor ficou louco, porque o diabo não dá nada para ninguém. É mesmo? Eu vou dizer uma coisa para você: nem tudo que está dando certo é certo, e nem tudo que está dando errado é errado. Porque às vezes deu errado porque Deus fez dar errado, porque não era para acontecer, porque senão isso iria te destruir. Então uma pergunta que eu tenho que fazer é: Senhor, eu estou diante de Ti. Se porventura houve desonra na minha casa, meu Deus, será que foi o Senhor que me deu isso, ou será que foi o outro? Porque às vezes nós estamos dando crédito a Deus que não faz parte dele, e às vezes fazemos o inverso também, damos crédito ao diabo onde Deus está agindo. Eu estive conversando com outro casal, um estive com um hoje e o outro com ontem. Eu disse assim: olha,
Há muito tempo atrás, os evangelistas, os discípulos, os apóstolos, chegavam diante da igreja na reunião de um domingo como esse, e aí um chegava e falava assim: irmãos, eu fui preso em Etiópia, eu fui preso na Roma, eu sofri 170 chibatadas, e a igreja, aleluia, glória a Deus, maravilhoso, eterno. Aí chega o Tiago e diz: eu fui preso, espancado, amordaçado, eu fui quase aniquilado. A igreja, meu Deus, que poder maravilhoso. Hoje, se você chega e diz isso, se o seu pastor for preso, porque está quase acontecendo isso nos dias atuais, porque falar contra algumas coisas já está dando cadeia. Se o seu pastor for preso, o que você vai pensar? Aqui nessa igreja não, porque essa igreja é demais, mas em outros lugares iriam pensar: o pastor está em pecado, a igreja está em pecado, porque o diabo está se levantando contra a igreja. Irmão, o diabo está acabado, o focinho dele está cheio de terra, sendo assim, ó, pelos pés de Jesus, e a gente está dando crédito a ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está na prova, dá glória a Deus, irmão, porque Deus está te fazendo ser aprovado por ele. Não coloque na conta do diabo, filha dele. Agora a gente tem que ter um princípio de honra. A gente tem que olhar: Senhor, as minhas orações estão chegando ao seu trono, eu estou agindo direito, porque Pedro diz assim: maridos e também mulheres, se vocês desonrarem, as suas orações serão impedidas. Agora eu vou te mostrar um exemplo. Eu tenho que chegar aí nos filhos. Segura que vai ser a sua bênção. Eu vou chegar. Ainda é cedo, graças a Deus. Em um casamento pautado pela honra, a vitória é certa. Em um casamento pautado pela honra, a vitória é certa. Amém. Gênesis 25, 21 tem uma história clássica a esse respeito. Do contrário do que falamos agora há pouco, quando as orações são impedidas. Mas quando há uma honra no casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem algum patriarca para seguir, siga Isaac. Isaac foi homem de uma mulher só. Isaac, em um tempo onde Deus não desejava, mas era permitido, mas hoje nem permitido é, aonde um esposo podia ter mais do que uma esposa. Vou repetir: Deus nunca gostou disso. Houve um tempo que isso foi até mesmo, posso dizer, foi aturado. Sabe essa palavra que não está dentro do dicionário português, mas a gente fala no dia a dia? Aturado. Quando você, tudo bem, Deus fazia isso um tempo atrás, mas nem isso mais acontece, porque o homem é só para uma mulher e a mulher é só para um homem. A igreja diz amém? Amém. Então Isaac, mesmo nesse tempo onde era, entre aspas, permitido, Isaac preferiu ter apenas uma mulher. A palavra diz que Isaac recebeu Rebeca como esposa, primeiro honrando a Deus e seu pai, porque o seu pai pegou o seu servo, Abraão pegou o seu servo mais confiável na sua casa e diz: olha, vá na casa dos meus parentes, porque eu não quero que meu filho tome uma das mulheres cananeias, porque as mulheres cananeias não eram mulheres da linhagem de Deus. E então diz: vai até a casa dos meus parentes e chega ali e você vai ter uma daquelas mulheres e ela virá com você. E o servo diz: mas se ela não vier? Então Abraão disse: você estará então livre do voto que você fez comigo de ir até lá procurar essa mulher. E a palavra diz que essa era Rebeca. Vou encurtar a palavra. Rebeca aceitou vir a casar com Isaac. Tudo isso honrando, porque Isaac podia dizer: não, eu quero uma dessas mesmo, são tão lindas, porque a palavra diz que as cananeias eram muito lindas. Mas Isaac diz: não, pai, eu quero uma segundo o coração de Deus. Eu vou dizer para você, jovem homem, jovem mulher, ou você que, maduro homem, madura mulher, que está procurando alguém, sempre procure alguém que tenha o caráter de Jesus, porque se ele tiver o caráter de Jesus, se ela tiver o caráter de Jesus, você não vai sofrer. Você não vai sofrer. Mas toda procura passará por um caminho chamado tempo, e isso requer paciência. Então cuidado, tenha paciência. A Rebeca vem, Isaac casa com Rebeca. E qual é a promessa de Deus? Abraão chegou a Isaac e diz: Isaac, a promessa que Deus fez a mim é que você, meu filho, você
possa ser a continuidade do que Deus me deu. E o que Deus me deu, Isaac? Deus disse para mim que a minha descendência seria como o pó da terra, seria como as estrelas dos céus, incontáveis. Só que quando Rebeca chega, Isaac descobre uma coisa. Que coisa é essa, pastor? Rebeca era estéril. Eu vou dizer uma coisa para você. Toda promessa, pastor, daqui a pouco eu vou tocar aqui sobre filhos, né? Se o filho honrar o pai e a mãe, ele terá os seus dias prolongados sobre a terra. Aí você pode responder, pastor, mas eu já conheci um filho que honrou muito o pai e a mãe e morreu cedo. Eu vou dizer uma coisa para você, toda promessa é condicionada pela fé. Eu vou dizer uma coisa para desabilitar na sua cabeça, porque há um momento atrás a gente pensava assim, promessa, Deus prometeu, vai cumprir. Não. A promessa é condicionada pela fé e também a obediência. A promessa é condicionada pela fé e obediência. Se você obedecer, receberá. Se você não obedecer, não receberá. Agora Isaac pega uma promessa, olha para sua esposa e diz, ela é estéril. O que fazer? Deus me prometeu que eu daria continuidade. Que continuidade é essa? Eu teria filhos. Mas a minha esposa é estéril. Como assim? E eu acho incrível que Isaac não olhou como Abraão fez. Isaac não olhou para uma concubina e pensou consigo, bom, vou estar com ela e dela gerar um filho. Não, Isaac diz, eu vou gerar através da minha esposa, porque eu vou honrar ela. Então Gênesis 25, 21 diz assim, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. A mulher que não podia ter filhos, agora está gerando gêmeos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu vejo isso muito acontecer ainda hoje. Quando Deus abençoa, Ele abençoa, sempre é dupla honra. Queridos, quando há honra no casamento, a oração será respondida. Você pode orar por algo estéril e vai dar frutos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, esposo e esposa, e eu vou adiantar bem aqui porque eu quero fazer um momento profético. Esposa e esposo, se vocês estão sentindo algo infrutífero no seu lar, na sua casa, estéril, o que é estéril? Aquilo que não gera, aquilo que não dá semente, aquilo que não produz. Vou dizer uma coisa para você, hoje é o dia da honra, conquistar a vitória para a sua casa. Se você estiver em honra com a sua esposa, você vai orar, e aquilo que era uma árvore seca vai dar frutos dentro da sua casa. Irmão, esse é o momento que você ia aplaudir o Senhor. Eu estou quase deixando honra dos filhos para domingo que vem. Mas para domingo que vem tem uma palavra tão poderosa sobre santidade que eu não vejo a hora de chegar domingo que vem para eu escutar essa palavra. Mas vamos lá. Efésios 6, do 1 ao 3. Agora honras pelos filhos. Casais, vocês receberam essa palavra com graça e amor? Amém. Efésios 6, 1 ao 3 diz assim, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É um mandamento, sendo o quinto dado por Deus a Moisés. Há uma grande expectativa do céu, em que guardemos os mandamentos de Deus. Eu vou dizer a vocês, filhos, aquilo que já disse aqui, Mateus e João. Os mandamentos de Deus ainda estão atuantes, ativos em nós. Então se você desobedece seu pai, se você desobedece a sua mãe, eu vou dizer essa palavra com muita força mesmo. Eu não quero assustar ninguém, eu quero salvar muitas vidas. Se eu e se você está desobedecendo minha mamãe, sua mamãe, meu papai, seu papai, meu papai já não está mais aqui. Eu vou dizer uma coisa para você, você diante do rei, dos reinos,
Porque você sabe que existe o reino dos céus e o reino do inferno. Diante dos reinos, você está sendo tido como maldito. Ah, pastor, o senhor exagerou, está todo mundo na bênção. O sangue de Jesus escorreu a cruz, pisou, tocou a terra foi purificada. Deuteronômio 27,16 diz assim: Deuteronômio 27,16 diz assim: maldito quem desonrar seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Eu já me perguntei muitas vezes por que no final dessas ordenanças era pedido ou dito, o povo dirá amém. Essa palavra diz, o povo, não disse, Israel dirá amém. Ela não estava conservando apenas para um tempo, ela estava conservando para todo o tempo, né? Sempre, para todo o sempre. Então essa palavra ainda é atuante em mim. Eu não quero que isso aconteça com você, muito menos comigo. Mas eu vou dizer uma coisa: se eu não honrar meu pai, se eu não honrar minha mãe, eu serei maldito. Deus não quer que você seja maldito. Ele luta para que você seja abençoado. Ele luta para que você seja vivo. Ele luta para que você ganhe tanto aqui na terra, como ganhe a maior das recompensas, que é a eternidade com Deus. Mas se você desobedecer, se você desonrar seu pai, seu careta, você não sabe de nada. Você não sabe de nada, mãe. Quem sabe são meus amigos, porque eles que estão comigo. Eu vou dizer uma coisa para você: os seus amigos estão dentro da sua casa. Irmãos, ele tem empolgação comigo, porque eu estou ficando meio chateado já. Eu estou gritando demais? Não, tá bem. Se eu estiver gritando demais, vocês pegam o Mateus e assim. Brincadeira, Mateus. Pai, o pai não sabe de nada. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Desde os meus 13 anos, desde os meus 14 para 15 anos, eu fui selado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor abriu sobre a minha mente. Já a partir dos 15 anos, eu pregava a palavra e orientava pessoas que tinham 3 vezes mais a minha idade. Naquilo que tange a palavra de Deus, eu tinha muito a oferecer aos meus pais, ainda tenho a oferecer aos meus. E meu pai, ele sempre me ouvia como orientador espiritual e pastor. Mas quando ele falhava, eu nunca disse, não devo honra para ele, porque eu sou um pastor. Não, eu sempre baixava a minha cabeça e escutava o que tinha que falar. Sempre. Não é porque eu tinha um crescimento espiritual, ou eu tinha muita verdade, e às vezes quando ele, no meu ponto de vista, talvez era errado o que ele estava fazendo, mas mesmo assim eu ainda devia honrar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, filhos: mesmo que seus pais errem, isso não pode mudar a honra que você deve a eles. Meu Deus, isso é a maior revelação do céu e você não diz nada. Glória a Deus. Você quer ser abençoado? Amém. Honre seus pais. Honre a eles. Hoje está sendo ensinado para os filhos rebater os pais, porque os filhos sabem mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês: com toda a informação que a gente tem, os nossos pais são muito mais sábios do que nós. Porque nós podemos ter sabedoria acadêmica, podemos ter uma sabedoria intelectual, aonde nós navegamos pela internet, chegamos a lugares aonde nossos pais nunca sonhou em chegar, mas eles são os nossos pais, e a bênção de Deus passará por eles. Então nunca ache que você sabe mais do que eles. Meu Deus, deu até choque agora. Será que é o Espírito Santo? Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Você deve honrar os seus pais. Como nós falamos nas outras partes aqui de ministrações, você deve honrar seus líderes, você deve honrar os seus professores. Se você deve honrar os seus líderes civis, você deve honrar policiais, você deve honrar todo executivo, legislativo, você deve honrar cada um deles. Porque se você não honrar, você não terá vitória. Eu estou falando e vou repetir: se nós não honrarmos, não teremos vitórias.
A honra é que pauta tudo. A honra, não, pastor, é a fé. A fé é aquilo que nos faz entender que Cristo morreu na cruz. Mas a partir do momento que eu sei que Ele morreu na cruz, eu tenho que usar a fé para agir com honra naquilo que Ele me ensina, que é a palavra de Deus. Eu preciso honrar. Eu preciso falar um pouquinho aqui, rapidinho, de algo. Eu vou ler rapidamente para termos base. Gênesis 26, 34 e 35 diz assim: tinha Esaú 40 anos, quando escolheu por mulher Judite, filho de Beiri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram, vou repetir, elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Eu vou repetir: Esaú, Isaac e Rebeca teve Jacó e Esaú, que são os mais notórios, né? Isaac e Rebeca teve Esaú e Jacó. O que Esaú fez? Nós acabamos de falar no texto anterior que Abraão, melhor, pediu para ser buscado uma esposa no meio dos seus e não no meio dos cananeus. Isaac tinha o mesmo preceito. Isaac tinha a mesma vontade. Esaú e Jacó crescia. Isaac dizia: olha, meus filhos, eu quero que vocês sirvam a Deus, que vocês casem com mulheres segundo o coração de Deus. Aí Esaú olhando: você não sabe de nada, velha coroa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, filhos? Dá para legalzinho chamar o seu pai e sua mãe de coroa, ou de, parece um negócio legalzinho. Eu vou te dizer uma coisa: se o seu pai e a sua mãe tiver liberdade para isso, faça isso com a liberdade dele dentro da sua casa. Mas se você saiu da sua casa, é mãe, pai, senhor ou senhora, não é coroa, não é velho, não é não sei o que desonra é essa? Estou gritando muito, irmãos. Eu estou fogo hoje. Glória a Deus. Se ele te deu liberdade de você chamar ele de coroa, numa amizade que você tem com seu pai e sua mãe, isso é no secreto com ele. Saiu do secreto com ele, você deve honrar meu pai, minha mãe. Meu pai, minha mãe. Hoje está uma moda o filho chamar pelo nome. Fulano, vou citar aqui, o pai chama Zebulon. O pai chama Zebulon. Zebulon, vem aqui. Irmão, que desrespeito é esse? Que desonra é essa? É a modinha de hoje? É uma moda muito desonrosa. Assim como os seus líderes, assim como o seu pastor, assim como os seus professores, é senhor professor. Ou aos policiais, pois sim, senhor. Ô seu policial, pois sim, senhor. Pastor, o senhor é muito retrógrado, o senhor é muito antigo. Não, princípios não mudam. Pode passar 1 bilhão de anos que princípios continuam os mesmos princípios. Glória a Deus. É honra. O Esaú chegou e disse: eu vou pegar a mulher daqui mesmo. Estou nem vendo. Estou falando no linguajar de hoje, né? Nem vendo, meu pai não sabe de nada, não. Sabe de tudo. Vou dizer uma coisa para você, vou repetir o que disse na verdade. Mesmo que seu pai e sua mãe, aos seus olhos, estejam errados, eles são o canal de Deus para você. Eles são a hierarquia estabelecida por Deus para te abençoar. Então não é seu amigo. Não é seu amigo que vai: eu vou pedir um conselho para o meu amigo. Não é, ele não tem legalidade para te dar conselho. Quem tem legalidade para te dar conselho é o seu pai e sua mãe. E naquilo que tange eclesiástica é o seu pastor, seu líder de cela, seu discipulador. Naquilo que tange família, familiar, é o seu pai e a sua mãe, seu irmão mais velho. Porque até na hierarquia da família tem que ser respeitada. O irmão mais novo tem que respeitar o mais velho. Irmãos, eu sou irmão do meio. Eu tenho outros, o mais velho e o mais novo. O mais novo eu oriento, o mais velho também, mas quando ele me dá a oportunidade, porque ele está acima de mim. Nós estávamos indo resolver uma coisa e foi tão engraçado que o mais velho foi na frente, eu fui no meio, mas eu fui, porque a calçada era curta, então foi um atrás do outro. Aí uma pessoa encontrou a gente e disse: nossa, que legal, hein, a escadinha. Eu disse assim: é assim que a gente tem que honrar
Aí o meu irmão mais velho falou assim, eles têm que seguir meus passos. Eu falei, é assim mesmo. Aí quando a gente chegou, eu disse para o meu irmão mais velho, vai lá e toma a frente. Eu sou pastor, tenho intelecto, já trabalhei com algumas áreas que me deu algumas bases, né, legais em palavras e etc. Eu disse, é você. Mas a partir do momento que a gente sentou, ele disse assim para mim, Rafael, o que você pensa disso? Aí eu falei, então, o que eu penso é isso. Mas enquanto ele não fez isso, eu fiquei quieto. Eu sou pastor, eu que devo orientá-los. Eu tenho que honrar a hierarquia da minha casa. Assim como eu honro a minha mãe, eu aconselho, sou pastor dela. Eu aconselho, mas também sou aconselhado. Eu ouço, quando eu tenho que falar, eu falo, mas com muito respeito e honra. E quando não faço isso, eu tenho que me retirar. É honra. Mas o que eu quero adiantar a vocês, queridos, para a gente terminar, está registrado, e eu vou pedir para você anotar, depois, se você ler em casa, Gênesis 28, 6 ao 9. É aquele caso que Jacó supostamente rouba a bênção de Esaú. Quando Isaac chama Esaú, que é o irmão mais velho, e diz, Esaú, procure uma caça, faça um prato para mim, que era o costume da época. E quando eu comer essa comida que você fizer para mim, eu vou te abençoar. O que é abençoar? Eu vou passar as minhas propriedades para você, que você é o filho mais velho. Vou partilhar para você responsabilidades, vou partilhar para você direitos e deveres. Esaú sai correndo, sua mãe escuta. E aí a sua mãe então chama Jacó e diz, Jacó, o seu pai pediu uma caça para o seu irmão, e eu já preparei tudo, e você vai na frente do seu irmão e você vai tomar essa bênção do seu pai, você vai receber essa bênção do seu pai. Pastor, ela fez algo errado. Sim, fez algo errado. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nada vai suprimir ou aumentar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem foi que tomou a mulher, desrespeitando seu pai e a sua mãe do meio dos cananitas? Esaú ou Jacó? Esaú. Tá, mas foi algo que nós vimos que foi um erro de Rebeca, foi um erro. Mas aí tá, vamos encurtar. Jacó recebe a bênção, Jacó sai da presença de Isaac com a bênção dada. Aí Esaú chega e Esaú diz, meu pai, vim trazer a comida para o Senhor me abençoar. E Isaac, já com os olhos turvos, sem poder enxergar direito, ele diz, mas quem é você? Ele diz, eu sou o seu filho, Esaú. Aí então Isaac diz, mas quem foi que saiu agora há pouco? Porque eu o abençoei, porque ele disse que era Esaú. Então Esaú diz, meu irmão Jacó, não é outrora que o seu nome se chama Jacó, ou seja, enganador. E aí então Esaú fala assim para o seu pai, pai, me abençoa, pai. E então Isaac diz, não, meu filho, a bênção que eu abençoei seu irmão não pode ser retirada. Ou seja, o seu povo servirá ao povo dele, porque ele será agora o patriarca. Ou agora ele será a maioridade aqui nesse território. Esaú fica muito bravo. Aí Esaú então pergunta para Isaac, o senhor não tem uma bênção para mim, meu pai? E aí Isaac diz, eu tenho sim uma bênção para você, meu filho. Assim como seu irmão, você também será grande. Você terá muitos filhos, porque motivo de riqueza na época era ter filhos. Então eles tinham muitos filhos. Então você terá muitos filhos, e o seu povo será numeroso, assim como seu irmão. Mas a bênção dada através do meu pai Abraão será para a vida de Jacó. Sabe o que Esaú faz? Irmão, se a gente for discutir sobre isso, a gente vai falar assim, parece que Isaac errou. Parece que Rebeca errou. Mas eu vou dizer uma coisa, se errou ou não errou, como eu disse agora há pouco, a honra não pode mudar. Quando Esaú fica sabendo, sabe o que Esaú, você vai ver isso no Gênesis 26, do 6 ao 9 que eu disse a vocês. Sabe o que Esaú diz? Ele diz assim, bom, eu soube que meu pai e minha mãe não se agradam das cananeias, porque já casei com duas, agora eu vou na verdade casar com mais. Sabe qual era o desejo de Esaú? Ferir seu pai, desonrar seu pai. Deixa eu perguntar uma coisa para você, a geração de Esaú foi abençoada? Não foi. Foi numerosa,
mas não foi abençoado. Então, se você quer, filho, ser abençoado, honre seu pai e sua mãe. Amém. E faça de tudo para agradar o coração deles. Ah, pastor, mas eles não são de Deus, eles é isso, eles são aquilo. É a mesma orientação que Deus deu às esposas que não têm os seus maridos crentes e os seus esposos que têm os seus esposos crentes. Eu dou a você, filho, que não tem seu pai e sua mãe crente. Fique quieto e ganhe eles com o silêncio da honra. Glória a Deus, aleluia. Se eles te pediu para pecar contra Deus, saia e em oração você diga: Senhor, meu pai e minha mãe é do Senhor. O Senhor sabe que eu não posso pecar contra o Senhor, e isso não vai gerar desonra para meu pai e minha mãe. Mas ao contrário disso, muitos têm dito: ah, você não sabe nada que você fala, seu bem. Porque eu escutei o pastor falar lá, coloca o pastor ainda na berlinda ainda, né? Chega na galera, porque o pastor pregou lá, né? Porque não sei o quê, porque se você não se converter, você vai para o inferno. Eu nunca disse isso, nem a palavra. A palavra diz que aqueles que não creem já estão condenados. Ninguém os condenará. Eles já estão. Ninguém tem poder de condenar ninguém. Então a gente sempre tem que pautar a nossa vida com honra. Com muita honra. Com muita honra. E eu disse nessa série, eu vou terminar aqui, para ter cuidado daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Porque vou repetir pela quarta vez, há um ataque deliberado contra a família. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu disse em família hoje. Há mais ou menos 5 anos atrás, ou talvez um pouco mais, havia na TV aberta, através do Sistema Brasileiro de Televisão, ou seja, o SBT Television, uma minissérie passada, oriunda dos Estados Unidos da América, chamada As Visões de Raven. Quem já assistiu? Uma parte considerável. Pastor, o senhor viu alguma coisa errada lá? Não. Ela era meio atrapalhada, tinha algumas visões, mas isso aí você descartava. Mas havia um princípio estabelecido de família exemplar. Porque dentro da casa dela tinha um pai, tinha uma mãe, tinha um irmão, que isso é natural mesmo, o irmão mais novo sempre dá trabalho. Ele chora e diz: ele me bateu, isso nem impostor, porque eu sei que é isso. Eu fui irmão menor e irmão mais velho ao mesmo tempo. Eu sei que é bem isso. Mas sabe, havia aquela saúde, você via ali a honra no meio da família, você via o pai e a mãe sentando com ela e com o outro, conversando, falando, né? Você via toda uma honra. Ela vai visitar os avós. Tem até um episódio que os avós não se dão bem com os pais dela por causa de uma briga familiar, mas ela decide fazer com que os avós e os pais se reaproximam e ela consegue fazer isso. Muito legal. Isso há quase 10 anos atrás. Hoje, a rede Disney lançou novamente essa série. Mas essa série hoje, eu digo com transmissão ao vivo e tudo, não tem problema não. Chamado A Casa de Raven. Eu vou explicar para você algo, irmãos. Nós temos no meio, e nós temos muitas pessoas que estão sendo tratadas por Deus naquilo que a mulher do poço de Samaria foi tratada. Mas em nenhum momento, você sabe muito bem, em nenhum momento a Bíblia recomenda o divórcio. Às vezes ele acontece. Infelizmente ele acontece. E a Bíblia relata quando há vitupério no casamento, ele é até dado. O que é vitupério no casamento? Uma ação extraconjugal ou uma prostituição e adultério. Então a gente não pode negar que existe, e não estou falando que não pode. Existe. Mas a gente não pode pregar ele. A gente não pode achar que é normal. A gente pode ter passado por isso, mas a gente não pode achar que é normal. E eu sei que vocês não pensam nisso. Só que estão tentando nos fazer pensar nisso. Estão tentando nos fazer pensar nisso, que é normal. Que é normal. Ah, pastor, mas o que não é normal é anormal. Mas o que é anormal é curado por Deus. E você está sendo aqui curado por Deus. Amém. Tanto é que eu profetizo na sua vida um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém. Aquilo que não foi no primeiro, no segundo, no terceiro, será agora em nome de Jesus. Amém. Só que eu vou dizer uma coisa para você, e você sabe
que Deus não aprova o divórcio. Ele acontece, mas Deus não aprova. E você sabe disso. Agora, passar a acreditar nele e a dizer que é normal é outra história. Formataram, vou terminar agora, formataram essa nova série com a mesma. Ela era solteira, tinha uma amiga chamada Chelsea, que era meio... E aí, essa Chelsea também tinha os pais, tudo legal, tinha um irmão mais novo também, reunia a família, fazia piquenique, a coisa mais linda. Agora na nova formatação é assim. Na casa da Raven mora ela, o filho, a Chelsea e o filho. O esposo ou ex-esposo da Raven visita a casa. Tem um episódio que ele diz: eu não sei fazer o nó da gravata. E aí ele vai até a casa dela e diz: olha, hoje eu tenho uma reunião muito importante, não faço o nó da minha gravata. Então ela olha para quem está ali, eles estão se preparando para ir para a escola. E então ela diz assim: olha, que bom, né? Não deu certo entre nós, mas hoje nós somos os melhores amigos. E nós nos damos muito bem assim, os nossos filhos vivem bem assim. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem alguma coisa errada aí? Tem. Não tem alguma coisa? Tem tudo. Porque uma coisa, vou repetir, é acontecer e acontece no nosso meio como em todos os meios. Mas outra coisa é eu achar que isso pode e é normal. E estão tentando colocar isso na nossa mente e fazer nossos filhos pensarem assim. Ao ponto do meu e do seu filho, se não chegou, infelizmente pode chegar, mas em nome de Jesus eu quero repreender isso. Chegar e perguntar assim para você: mãe, pai, não seria melhor você se separar do meu pai, da minha mãe, para eu ter 2 casas, 2 camas, 2 presentes? Porque é isso que as séries ensinam. Eu estou falando alguma besteira aqui? Não. É isso que estão ensinando hoje. É isso que estão ensinando hoje. Eu vou repetir, você que já passou por uma situação difícil no casamento, Deus vai reconstruir a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. E sendo reconstruído, você vai ter esse pensamento dizendo: é uma só carne. E eu vou lutar para dar certo. E não vou deixar o inferno manchar o meu casamento, a minha família. É isso que a gente tem que ter em nossa mente. Eu quero pedir que você se coloque em pé. Oh, irmãos, a correria foi tão grande. Eu ia pedir para o William colocar uma música ali do Regis Danese sobre família. Se ele conseguir colocar, eu não sei não, se colocar Regis Danese família, vai aparecer, é o pop dele, vai aparecer, acredito que vai aparecer. Mas eu gostaria agora de você se colocar perto da sua família. Se você está talvez geograficamente distante do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, oi? Eu vou pedir para um obreiro estilo Usain Bolt, correr lá no fundo e pedir para as crianças virem para cá. O filhinho está demais, olha, ele acha que é Usain Bolt, olha ele correndo, ó. Vai filhinho, vai filhinho. Irmãos, fique perto da sua família. Os seus filhos vão chegar daqui a pouco. Eu quero pedir só mais 10 minutos e a gente vai terminar assim esse culto. Agora é 9h05, 9h15 em ponto eu vou terminar esse culto. Mas eu gostaria de fazer esse momento profético com você agora. Eu queria decretar a bênção de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre sua esposa, seu esposo, sobre seus filhos, e você vai decretar isso juntos. Se você não tem a sua família aqui, chega perto desse irmão, dessa irmã tão preciosa e precioso, porque ele e ela também é a sua família. Ele e ela também é a sua família. E nós queremos orar juntos, neste momento, e profetizar sobre o nosso lar a bênção do Senhor. A proteção de Deus. Eu vou dizer para você uma coisa: o inferno tem tentado manchar isso, mas eu vou profetizar. Deus vai ser o guardião da minha e da sua casa. Pela palavra dele, os nossos filhos serão herança do Senhor, serão bênção de Deus. Deus irá fazer maravilhas. Nós tivemos nas células essa semana e alguns pais falaram de algumas coisas que têm acontecido mesmo. Nós temos professores aqui, pessoas que trabalham efetivos na escola e sabem como terrível está nos dias atuais, irmãos.
droga, entorpecente, todo tipo, dentro das nossas escolas. E os nossos filhos estão vendo, ouvindo falar disso. E como protegemos, pastor? Porque nós estamos lá, nós vamos proteger eles na oração, nós vamos proteger eles na honra, nós vamos proteger eles diante do Senhor, decretando a vitória de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém. E o diabo não tocará, assim como Deus fez lá, na terra de Gósen, onde as maldições chegavam no Egito, mas aonde havia os israelitas, as maldições não chegavam nas tendas dos israelitas, porque eles eram guardados pelo sangue de Jesus. Assim como nós seremos guardados agora. Nós seremos guardados agora. Eu quero começar essa oração quando nossas crianças chegam. Você achou aí, filho? Você é demais, hein? Meu Deus. Do YouTube? Fica esperto com o YouTube aí. Eu quero pedir que você feche os seus olhos com essa pessoa linda, sua família, junto com você. Ore por ela, ore pela sua casa, ore pelos seus neste momento. Ore ao Senhor. Ore naquilo que Deus fará na sua vida. Ore para aquilo que Deus fará na sua família. Senhor, em nome de Jesus, faça. Senhor, em nome de Jesus, realize. Senhor, nós colocamos a família diante de Ti. Colocamos, Senhor Deus, a nossa família diante do Seu altar. Nós colocamos, Senhor Deus, a nossa família diante, Pai amado, da Sua graça. E pedimos a Ti, Deus, vem restaurar. Vem, Senhor Deus, renovar, Deus amado, o nosso casal, o nosso casamento. Vem renovar, Senhor Deus amado, os filhos dos pais. Espírito Santo de Deus, vem transformar, Senhor. Nós nos colocamos hoje, Pai, diante de Ti em oração, neste momento profético, clamando, Deus, que o Senhor, Deus, abençoe nossas famílias, que o Senhor faça nova todas as coisas. Nós terminamos hoje, Deus amado, a série sobre honra. Pai, algumas palavras foram faladas aqui que nos chocaram. Essas palavras chocaram o nosso coração. Essa palavra, Senhor Deus amado, Pai, veio de encontro aos nossos corações. Mas eu sei que o Senhor fará maravilhas, Pai, porque a Tua verdade liberta, a Tua verdade, Deus amado, purifica as nossas vidas. A Tua palavra, Deus amado, faz, Pai, florescer em nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Deus, venha curar a família, Senhor. Que a honra seja estabelecida, que esse princípio vitorioso seja estabelecido, Deus amado, em cada família aqui, Pai, dessa igreja. Em nome de Jesus, nós decretamos a bênção do Senhor. Oh Deus, venha, Pai amado, curar, venha trazer perdão, venha trazer, Deus, restituição, Pai. Venha, Senhor, venha, Senhor, venha. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor nos guarde, Deus amado, com muito, Pai amado, da Sua palavra, com muito do Seu amor, porque a nossa família é do Senhor, a nossa família pertence a Ti, Deus. A nossa família vem do Seu coração e nós a colocamos diante de Ti, para que possamos, como a Tua palavra falou hoje, agirmos com honra, agirmos com esse princípio, para sermos vitoriosos como família. Ah, Deus amado, nos dê da Sua graça, do Seu amor. Oh, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor Deus amado, venha fazer, Deus, a Sua graça. Venha, Deus amado, Pai, eis aqui, Deus amado, a Sua igreja. Nós hoje, Deus amado, oramos pelas nossas famílias e pedimos a Ti, Deus amado, venha restituir, venha restaurar. Talvez, Deus amado, Pai, a falta de perdão, o desamor, mas em nome de Jesus, neste momento eu me levanto como profeta e sacerdote e eu profetizo, Deus amado, que será quebrado, Deus, todo o rancor, será quebrado, Deus amado, toda mágoa, para que o Senhor venha, Pai, restituir, Deus amado, em nome de Jesus. O Senhor venha refazer, Deus amado, a família. O Senhor venha, Deus amado, a recuperação dessa mãe, desse pai, desse filho, dessa esposa, desse esposo. Fazer maravilhas em nome de Jesus. Profetize sobre seu esposo, profetize sobre seus filhos, profetize sobre a sua esposa. Se você quiser falar algo a ele, se você quiser falar algo a ela, fale. Diga o quanto você o ama, diga o quanto você o quer bem. Oh Pai, nós te glorificamos por esse dia. Nós te glorificamos por esse dia, Deus. Nós te glorificamos por esse dia. Ah, Senhor Deus.
negativas, Pai amado, vividas a outrora, no tempo passado. Eu sei como o Senhor fez, Pai, aquela mulher do poço de Samaria. O Senhor vai restituir, o Senhor vai restaurar, o Senhor irá fazer uma nova família, segundo o seu coração, para a sua glória, para o seu poder, Deus. Eu profetizo isso, Deus, que a família, Senhor Deus, será guardada, que a família será, Deus, bênção do Senhor, que a família será bênção do Senhor. Aleluia. Eu convido você, Em nome de Jesus, um abraço, essa pessoa que você tem. em nome de Jesus, faz, Espírito Santo. Você perto dessa pessoa, liga para ela, diga Ai, Senhor. isso é muito importante para mim. Minha família é um presente do Senhor. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é presente do Senhor. Aleluia. Ó Deus, como nós te amamos. Como nós te amamos, porque o Senhor Deus nos deu, Pai, esse culto, para podermos profetizar sobre nossas famílias, para, Pai amado, podermos glorificar o seu nome por ela, pela família que o Senhor nos deu. E eu creio, Deus amado, que esse dia, Pai amado, é um marco para nós. Eu creio que o Senhor fará maravilhas, Deus, no meio da família. Eu creio que o Senhor fará grandezas. Eu creio, Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio que o Senhor fará, Deus. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Juntamente com a sua família, eu queria que você pegasse na mão dela, da pessoa que está ao seu lado, que você levantasse o mais alto que você puder. E eu vou dizer, e vocês vão repetir hoje a bênção de Deus para nós. Porque essa bênção você vai estar profetizando para o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Então repita assim comigo, que o amor de Deus, a graça do Filho, e a comunhão do Espírito, esteja no meu lar, todos os dias. Amém. A paz do Senhor, saúde e graça, e não saia sem essa pessoa especial para você. Aleluia, glória.